Namastê, paz e bem, espiritualidade sensual ou yoga sensual. Existe espiritualidade sensual ou yoga sensual? Confesso que a primeira vez que ouvi esse termo, eu não sabia se era para chorar ou para rir. Espiritualidade sensual ou yoga sensual não combinam, não tem nada a ver uma coisa com outra. Se a espiritualidade for sensual ou se o yoga for sensual, não será espiritualidade. O yoga, em sua origem, ele é muito mais antigo do que nós no Ocidente realmente acreditamos. E a raiz do yoga, a origem arqueológica, também etimológica, que vem do sânscrito, yud, união, que quer dizer ligar novamente, muito semelhante à etimologia da palavra religião, do latim religare. Yoga vem de yud, que quer dizer união do pequeno eu do jiva, o pequeno eu com o atma, que é Deus em nós. Essa é a etimologia da palavra yoga. A etimologia da palavra religião vem de religare, ligar novamente o homem a Deus. É muito semelhante, união e religare, porque essa união, em sua origem do yoga, é a união, é a reunião íntima do nosso ser, da nossa consciência, do nosso pequeno eu com a consciência maior dentro de nós, Deus em nós. Jesus também ensinou isso. Não só Buda, não só Krishna, não apenas Patanjali, os grandes iluminados da Índia. Quando os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino, ele foi claro: o reino está dentro de vós. Isso é yud, é união íntima com Deus dentro de nós. Então, nesse sentido, o yoga jamais pode compactuar com termos como espiritualidade sensual ou yoga sensual. O yoga se somatizou sim no Ocidente. O yoga, quando foi trazido ao Ocidente em 1893 por Swami Vivekananda e mais tarde reforçado por Paramahansa Yogananda em 1920, o yoga que Vivekananda e Yogananda trouxeram foi o yoga espiritual, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga e a quintessência da Raja, a Kriya Yoga, trazida em 1920 por Paramahansa Yogananda. A yoga de Patanjali, o sistematizador do yoga, com seus 8 angas, 8 passos, que inclui Pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos. Quando falamos em sensualidade deriva dos sentidos, vem dos sentidos, as 5 indriyas, como é dito no yoga. E as indriyas devem ser recolhidas pelo processo de Pratyahara, recolhimento dos sentidos. Então não pode haver yoga sensual ou espiritualidade sensual, porque a sensualidade é o contrário do yoga, é o contrário da espiritualidade, é a exteriorização dos sentidos, das indriyas, do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, os 5 sentidos, incluindo a mente. Como diria Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, a mente também deve ser incluída nisto. Na interiorização, a mente juntamente com os sentidos ou os telefones sensoriais, como dizia Paramahansa Yogananda, devem voltar-se para o interior, para dentro, para o reino de Deus que está dentro de nós, como ensinou Jesus, como ensinaram os grandes iluminados da Índia, os verdadeiros iluminados da Índia. Então, sensualidade, yoga e espiritualidade não combinam. Não tem nada a ver, pelo contrário. Yoga e espiritualidade é você olhar para dentro, como Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, também afirmou: aquele que olha para dentro, ou seja, aquele que recolhe os seus sentidos para o interior, está desperto. O que olha para fora está sonhando, está iludido, está, na verdade, como a própria física quântica diria,
nos dias atuais, está criando esta realidade material ao olhar para fora, ao exteriorizar a mente por meio dos telefones sensoriais, dos sentidos, criando sensualidade. Então não existe espiritualidade sensual ou yoga sensual, pelo contrário, yoga é o recolhimento da mente, é a paz, é a busca por Niroda. Niroda é quietude, e a quietude interna só existe quando recolhemos os sentidos para dentro. Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga é o cessar dos redemoinhos, as vrittis da mente, quando recolhemos a mente e os sentidos para dentro. Sensualidade é o oposto disso, é a perversão, é a destruição da espiritualidade e do yoga. É olhar para fora, quando em verdade ser espiritual e o yogi é olhar para dentro. Isso não significa que vamos ser perfeitos em um estalar de dedos, que com a prática e a busca da espiritualidade, hoje, amanhã já seremos iluminados. Não estou dizendo isso, mas é a meta do yogi. Como na história do arqueiro Arjuna, como vemos aqui atrás nesta imagem, é a imagem do Bhagavad Gita, Krishna dialogando com seu maior discípulo Arjuna. É dito que Drona, o professor de arco e flecha, tanto dos Pandavas quanto dos Kauravas, certa vez percebeu o ciúme, a inveja dos outros alunos em relação a Arjuna, por Arjuna ser o maior discípulo. E então Drona fez um teste com os discípulos para mostrar por que ele amava tanto o seu discípulo Arjuna. Colocou um passarinho de madeira sobre uma árvore e pediu que cada um dos alunos apontasse e atirasse. O objetivo era acertar a pupila do olho do passarinho de madeira. E os alunos então miravam as suas flechas. Antes Drona perguntava: o que você está observando? Um deles disse: observo as montanhas, as árvores. O passarinho sobre o galho da árvore. E Drona diz: então atire. E ele atirou a flecha e a flecha foi muito longe. Depois veio um outro aluno, atirou a flecha e também foi longe, e outro, até que Arjuna veio e Drona perguntou: o que você vê? Antes de atirar a flecha, o que você vê? E Arjuna afirmou: eu vejo a pupila do olho do passarinho. Nada mais, nada mais. A mente de Arjuna estava toda concentrada em um único ponto, e ao atirar a sua flecha, ele acertou a pupila do olho do passarinho de madeira. Isso é dharana, concentração. A mente deve estar focada. A meta do yogi é o samadhi, e o samadhi só vem com a concentração perfeita, com dharana perfeita, no ponto médio entre as sobrancelhas, o Ajna Chakra, quando a consciência, toda a consciência está centrada em um único ponto, ocorre o samadhi, a iluminação. Mas se a mente e os sentidos estão exteriorizados em sensualidade espiritual, a mente está do lado de fora, e a mente do lado de fora jamais chegará à iluminação, à meta do yogi. Não existe espiritualidade ou yoga sensual. Um abraço fraterno, queridos amigos. Namastê, paz e bem.